Este é o programa Vida de Bicho. Hoje nós vamos trazer um assunto importante, um assunto que está com bastante recorrência aqui na região, que é o aparecimento de serpentes, tanto peçonhentas como não peçonhentas, tanto adultos como filhotes também. Então nós vamos falar desse assunto porque aqui chegou já nessas 2, 3 últimas semanas uma grande quantidade de filhotes de serpentes, né? Coincide agora no período delas de nascimento, que aconteceu ali final de fevereiro, março, e agora quando vai chegando, aproximando aí o período do outono e inverno, elas vão se aproximando das casas atrás de alimentação, né? A grande maioria das serpentes, elas se alimentam de ratos, então nas imediações da cidade, dentro inclusive da cidade, a gente encontra uma grande quantidade de lixo acumulado em terrenos baldios, nas imediações do município, da área urbana, o pessoal que descarta lixo de forma indiscriminada, enfim. Isso faz com que apareça o rato. E automaticamente, onde tem rato, vai ter também alguns tipos de serpentes, né? O pessoal às vezes fala cobra, serpente, qual a diferença? A cobra é um nome dado pelo índio, né? Cobra é a mesma coisa para eles que cipó, uma coisa comprida, né? Que em Tupi-Guarani é emboi. E esse nome cobra é o nome mais popular. Mas o nome correto, independente se ela for peçonhenta ou não, é serpente, né? E dentro do ramo da biologia, elas pertencem ao grupo da herpetologia. O herpetólogo, né, é aquela pessoa que trabalha, que lida ou que estuda as serpentes. Então, é complicado quando aparece, por exemplo, filhotes. Eu vou dar uma pequena demonstração, embora vocês não façam isso em casa, né? Mas eu vou dar uma demonstração do trabalho difícil que é quando você recebe filhotes de cascavel, por exemplo. Na natureza, uma fêmea costuma criar em torno de 7, 8. Quanto maior a cobra, maior a quantidade de filhote, porque depende do tamanho, né, do comprimento do útero, ou saco gestacional dessa serpente. Então, todos os órgãos de todas as serpentes é tudo alongado, inclusive o coração. Como não tem espaço, então eles ficaram alongados, né? Então, quanto mais comprido o útero, maior a capacidade de conter os filhotes. Então, uma cobra, por exemplo, aí, de mais ou menos 1 metro, 1,10 m, ela pode dar até 22 filhotes, até um pouco mais, dependendo da situação. Sucuris em torno porque tem bastante espaço, sucuris em torno até de 60, 70 filhotes e já nascem pelo menos com quase 1 metro, né? Então a taxa de sobrevivência delas é muito grande. Já no caso da cascavel não, né? Tem uns filhotinhos de cascavel aqui, vamos dizer recém-nascidos, mas já tem alguns dias, pelo menos 1 mês e meio, 2 quase. Já no caso esse aqui é mais complicado, no nascimento aí de aproximadamente 15 filhotes, sobrevive na natureza aí uns 1 ou 2, até chegar à fase adulta, no máximo uns 3, né? A taxa de mortalidade é muito grande, por vários motivos. Primeiro, a ação do homem, né? Que quando encontra um bichinho desse aqui, acaba matando achando que ele vai voar na garganta, que sai voando, que tem asa, aquelas coisas que a gente vê em filme. Outra coisa é que são presas fáceis, né? Eles se locomovem devagar, vamos dizer assim, em relação ao meio ali, então eles são alvos fáceis aí para gaviões, gambás e outros animais que se alimentam deles. E também a questão da primeira alimentação. Por quê? A boquinha é muito pequena. Depois de grande não, a abertura é grande, mas quando eles são pequenos, a abertura é pequena. Então a disposição na natureza de ratinho, de filhotinho, de rato, é difícil de encontrar. Então não consegue passar pela garganta e às vezes morre afogado. Ou às vezes o rato é muito grande, ela até tenta engolir, mas não consegue, ela despreza. E vai ficando cada vez mais fraquinho até que morre. Mas isso é um processo natural. Imagina se num grupo desse aqui de 12 serpentezinhas, né, de 12 filhotinhos, sobrevivesse as 12. E das 12 mais 12, 12 mais 12, no final da história, ia ter uma superpopulação de serpentes aí, inclusive ameaçando até a segurança, né, dos seres humanos e dos animais, porque queira ou não acontece acidentes, né? À medida que a cidade vai migrando aí, que o pessoal vai migrando para o campo, então acaba encontrando. E em contrapartida, elas começam a vir também para a cidade atrás de alimento. Então, isso aqui é um processo bem complicado, da gente tentar manter esses animais
E hoje a gente interfere nessa questão natural, porque se fosse um ambiente equilibrado, um ambiente tranquilo para elas, que elas evoluíssem a espécie ali naturalmente, então não teria nem necessidade de estar fazendo isso aqui. A própria natureza ia se manter. Mas nesse caso aqui, como a gente já tem um desaparecimento dessas cobras aqui na região, então a gente tenta manter, até por uma questão até de ser a atividade principal da APAS, né, que é proteger os animais, mas pela falta deles na natureza, então a gente tenta manter o maior número de filhotes possíveis para devolver para o meio natural. Então é um processo complicado, né? Nós temos que selecionar, tem a criaçãozinha de rato, de camundongo, né? Aqui na APAS, que a gente chama de biotério, que é o lugar onde a gente cuida dos ratinhos para poder alimentar as cobras. Depois a gente pega lá o filhotinho de rato, né? E coloca aqui dentro para ver se elas pegam sozinhas. Se elas pegarem e se alimentar sozinhas, a gente já separa o lote que se alimenta sozinho. Em contrapartida, os outros aqui a gente já trata artificialmente, fazendo uma ação que chama alimentação forçada, que é boa, mas não é também tão boa assim, porque se você forçar a alimentação, pode ser que ela nunca desenvolva aquele instinto de caça, de abate, né, de engolir sozinho. Então um animalzinho que vai ficar sempre dependente em cativeiro. Então a gente estimula, fica provocando eles ali com o ratinho, né, segurando com a pinça, pega o ratinho e fica ali estimulando até que ela dá o bote e ela envenena, né, a presa que na verdade já está morta, e aí a gente fica esperando para ver se ela vai engolir. Mas no caso, né, daquelas que não têm condições, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já tenho um exemplar aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não faça isso em casa, que é muito perigoso, primeiramente a gente pesar o animalzinho, né? Então esse aqui eu já tinha pesado anteriormente, ele está dando em torno de 15, 16 gramas de peso. E depois a gente procede à abertura da boca, né? E aí pega o filhotinho, eu não vou fazer isso agora, mas só para exemplo, a gente abre a boquinha do bicho. É bem difícil porque ele fica segurando, isso aqui é o momento mais perigoso que tem. Aí a gente pega o ratinho, né? Coloca aqui na boca dela. Para quem está observando aqui, ó, as duas presas injetoras de veneno, né? Coloca aqui o ratinho e vai empurrando o ratinho bem devagar, naturalmente, sem forçar. Fecha a boca dela com o ratinho e aí depois a gente pega e vai levando bem devagarzinho até chegar lá no estômago, né? E pega e coloca depois junto com separado das demais para não misturar, para a gente não ter que alimentar de repente duas vezes, né? Ficar equivocado e alimentar duas vezes. Esse aqui é um procedimento bem complicado, né? Extremamente perigoso, porque queira ou não ali tem toxina de alta letalidade, né? São substâncias, no caso da cascavel, neurotóxica, então é uma situação bem complicada. Isso aqui só é feito mesmo porque é uma situação bem extrema, porque se não alimentar, ela vai morrer, né? Elas precisam desse alimento. E é importante o seguinte, a gente frisar que nesse período agora é um período para quem trabalha com esse tipo de animal, né, de réptil, que não é um período de alimentação agora. Se fossem adultas, por exemplo, elas param de comer agora em maio e voltam a comer só em setembro. Elas acumulam gordura durante todo o ano, né? E agora nesse período, que é o período de letargia ou hibernação, então elas permanecem quietinhas ali no canto, consumindo aquela gordura acumulada, aqueles nutrientes, e ela volta a se alimentar em setembro. Com a chegada ali do calor, do período de chuva, elas voltam a se alimentar. Mas no caso dessa aqui, que são os filhotes, e nasceram numa época complicada, que pegou esse período aí de outono e inverno, então tem que fazer a alimentação para evitar de morrer por falta de alimento. E é claro que depois que faz a alimentação, ela não tem calor próprio igual ao ser humano, né? Ela não produz calor igual ao ser humano, então ela precisa de um calor externo para aquecer todo o organismo dela, todo o corpinho dela, e é esse calor externo que vai fazer a digestão do alimento, né? Então ela precisa desse calor.
Em alguns casos pode ser que por algum motivo falta calor, ou ela regurgita, ou às vezes ela até morre, porque aí aquela coisa que teria que se desfazer dentro dela acaba produzindo gases e ela acaba morrendo. Então é um bicho bem complicado, por isso que na natureza é um animal que dificilmente todos os filhotes chegam na idade adulta. Muitos se perdem no meio do caminho por inúmeras doenças, inclusive doenças corriqueiras, doenças respiratórias, mata muito esse bicho aí na natureza. Então é por isso que a gente tem esse cuidado especial com os filhotes, né? E também com as adultas. E uma coisa interessante que está acontecendo ultimamente, a gente tem aí um telefone, né, pelo WhatsApp, que fica ligado aí 24 horas, e as pessoas às vezes buscam informações a respeito de algumas serpentes. Tira foto da aranha, tira foto do escorpião, tira foto às vezes de uma cobra, né, de uma serpente, e manda pra gente. Que cobra era essa? Exatamente, que cobra era essa? Porque a cobra, quando manda a foto, a cobra já está morta. Porque primeiro, algumas pessoas matam a cobra, para depois perguntar se era peçonhenta ou não peçonhenta. E em alguns casos, né, a grande maioria, 70%, 80% às vezes dos casos, a gente informa, essa era uma cobra inofensiva, não perigosa, que se alimentava só de sapo, que era útil para a natureza e que era rara, né? Na região quase não tinha mais. No caso de algumas boipevas, algumas cobras, uns colobrídeos, que tem umas serpentes aqui na região que já estão desaparecendo. A cobra preta, por exemplo, que é extremamente dócil, ela não faz nada para ninguém. Muito difícil dela morder, só se alimenta de aves. E é uma cobra que praticamente está exterminada aqui na região. Caninana também. Então, enfim, o que eu oriento? Para quando você vê uma cobra, uma serpente, independente da cor, do tamanho, se tiver que tirar foto, tira a foto de longe, manda pra gente e a gente tenta identificar esse animal aí da forma mais rápida e também a forma mais adequada para remover esse animal dali, né? Liga para o corpo de bombeiro, para a polícia ambiental, até o policiamento de área, em último caso, pode fazer a remoção desse animal. Ou alguém que tenha experiência, que utiliza dos lacinhos, né? Que é isso aqui, ó, não precisa mais que esse laço aqui. Eu posso até demonstrar, qualquer uma delas aqui, ó, que a gente pegar pelo meio, ó, a cobra ela não tem mão e não tem o pé. Então, ó, se você levantar, pronto, acabou a cobra, ó. Ela simplesmente já tem medo de cair, então ela fica paradinha, ó. Pronto, levantou, colocou no tamborzinho, identifica um tamborzinho, uma caixinha bem fechada, né, porque senão eles escapam. Não tem nada de contato manual, evitar de aproximar muito a mão dela ou qualquer parte do corpo. Coloca lá numa caixinha, por exemplo, uma caixinha de acrílico dessa aqui, ó. Pronto, já está resolvido. Aí lacra um furinho bem pequenininho para poder entrar o ar e faz um encaminhamento para a polícia ambiental, corpo de bombeiro ou até direto para a APAS. Então é um bicho tranquilo. Eu acabei de mexer com a cobra mais perigosa do Brasil, né, que tem um dos venenos mais eficazes e é um bichinho extremamente tranquilo para mexer. Então evita de matar primeiro e perguntar depois. Até porque esses animais aqui são extremamente úteis na natureza. Muitas doenças acabam migrando para a cidade, doença silvestre, doença que era só lá do meio do mato, começaram a aparecer na cidade exatamente porque acabou com esse animal que fazia antes o controle do rato, né, que é um vetor de doenças, e outros animais que estão lá na natureza tranquilinho e que elas fazem não só o abate para alimentação, mas também elas controlam às vezes com uma picada. Por exemplo, uma capivara na beira do rio, ela toma uma picada, ela pode morrer. Então era feito um controle natural até tempos atrás. Esse controle foi totalmente alterado. Então, a partir do momento que diminui o número de cascavel, já começa a aparecer um número de doenças silvestres dentro da cidade e no final a gente vai ver que tem relação com o desaparecimento delas com o aparecimento de doenças. Então, evita de matar. Primeiro, pede orientação e captura o animal com segurança para a gente soltar no lugar com segurança para manter o equilíbrio daquele local, até porque ela não tem só a cadeia alimentar abaixo dela, que são roedores, né, coelhos silvestres, a lebre europeia, que ela faz o controle, mas também tem a cadeia acima. Tem os animais que se alimentam delas, até com alguns gatos silvestres. No caso, o gato jaguarundi. O jaguarundi ele é um comedor de serpentes, ele se alimenta de cobra. Então tem a cadeia acima também, gaviões, enfim, entre outros animais, gambás, cuíca.
que é parente do gambá. Então tem os animais que também se alimentam das cobras. Então quando você interrompe essa cadeia, você causa um desequilíbrio, quem está abaixo pode aumentar, quem está acima pode desaparecer. Então manter o equilíbrio. Então evita de matar. Vamos tentar pegar esses bichinhos vivos, com segurança, para a gente continuar aqui com um processo de proteção desses animais em cativeiro, para manter a espécie viva, né? E devolver eles para a natureza para que eles possam trazer benefícios, até porque muitos dos medicamentos, alguns, né, medicamentos atuais, é feito com princípio ativo de cascavel, de jararaca, inclusive medicamentos importantes, é feito a partir do né, ela vem dos Estados Unidos. Ela era criada com uma pessoa de forma irregular. São aqueles casos de pessoas que compram as serpentes com nota fiscal, com microchip e com as documentações segundo as informações, às vezes do fornecedor, que a documentação está em dia. Mas quando a gente vai verificar direito a documentação, são notas frias e não nasceu num cativeiro legalizado. E aí acontece que, após uma denúncia, às vezes a pessoa posta na internet, então os órgãos fiscalizadores acabam vendo, né, a matéria ali, o que foi postada, e acaba acarretando aí numa vistoria e às vezes até a prisão, né, a apreensão do animal e a multa com a pessoa. Então a pessoa acaba respondendo por crime ambiental, além de pagar a multa, ela ainda responde por crime ambiental, por manter animal em cativeiro sem documentação. Então esse é o alerta que a gente dá. Primeiro, não comprar esses animais, porque aparentemente ele é dócil, mas eles mordem, né? E inclusive com acidentes graves acontece sempre. Mas também essa questão da legalidade, porque esses animais aqui são animais clandestinos, né? Que vêm de um comércio clandestino e que geralmente está associado aí a outros tipos de crimes, né? Porque o traficante de animal, ele não mexe só com o tráfico de animal, ele também acaba envolvendo com outros tráficos, né? Então quando a gente vê na televisão cenas graves aí de ações, de bandidos, enfim, quando a gente vê isso na televisão, mal sabe a pessoa que está comprando um animal sem a documentação correta que está contribuindo com esse tipo de crime. Então é isso aí. Eu aconselho a não ter, né? Porque há casos de apreensões, mas há casos de entrega também. Entrega voluntária, porque o animal vai chegando na fase adulta e vai começando a atacar, vai começando a morder. Então é um animal que eu aconselho a não ter em casa, né? Porque uma hora ou outra ela pode causar um acidente. E se você tiver interesse em fazer a entrega voluntária, que não gera multa, procura a polícia ambiental mais próximo, faça a entrega, porque o lugar desses animais aqui, eu aconselho a não ter na residência. O lugar de residência é onde pode ter um cachorro ou um gato. Né? Bastante comum aqui na região. E essa aqui ela chegou bem deficiente, ó, bem fraquinha. A gente percebe aqui que está aparecendo até a coluna vertebral aqui, ó. Tá bem magra, embora ela se alimentou bem, né? E aí a gente percebe que ela está fazendo a troca de pele, ó. Ela está soltando a pele. Por outro lado, a gente percebe que essa pele ainda está colada. Isso aqui é prejudicial para ela. À medida que a serpente ela vai crescendo, ela tem que fazer a muda da pele para poder ficar com uma roupinha, vamos dizer assim, um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais larga. E no caso aqui, ó, ela colou. Então ela vai ter que ser feito aqui um banho quente, né? Com água morninha, temperatura ambiente, para ela soltar essa pele aqui, para poder aparecer aqui a pele mais nova. Mas isso aqui é o exemplo daquilo que eu acabei de falar, né? Que muitas dessas serpentes na natureza, elas não conseguem sobreviver. Às vezes ela não chega na fase adulta exatamente por causa disso, ó. Essa pele morta, grudada aqui, ela vai ficar presa aqui, ela vai impedir ela de crescer, né? E por baixo dessa pele morta aqui também, né? Ela vai começar a juntar bactérias, ó. E aí ela não consegue se livrar dessa infecção que pode acontecer aqui e acaba
morrendo, né? Então aqui a pele já está grudada, já não consigo tirar mais, então a gente vai fazer ainda hoje um banho quente, né, vamos dizer assim, com uma água morna para poder soltar essa pele aqui. E nesse exemplarzinho aqui de jiboia, esse a gente está fazendo alimentação forçada, né, que é aquilo que eu falei, a gente abre a boca dela, passa aos dentes, ó, tem em torno de 70 dentes aqui nessa boquinha, passa o alimento para ela aqui de forma forçada e leva o alimento até aqui dentro do estômago. Então esse aqui é o caso que eu acabei de falar, que a gente tem que cuidar, porque isso aqui na natureza, o fim dela já é trágico, né? A tendência é virar um alvo fácil, não só do ser humano, mas também de alguns predadores. Então a gente está tentando estabilizar a saúde dela para ela se alimentar, se hidratar, para a gente devolver ela à natureza quando ela tiver um tamanho mais adequado, em torno de 1 metro mais ou menos, que ela já vai conseguir sobreviver sozinha, então a gente faz a soltura dela. Então essa aqui é uma das atividades nossas aqui na APAS, né? Trocar a roupa de cobra. Além de dar a papinha de rato para as cascavel, tem que trocar a roupinha da jiboia também. Então, pessoal, é isso aí. Apesar de todo o isolamento social, eu estou aqui isolado socialmente, estou igual um homem das cavernas. E apesar de o Brasil, vamos dizer assim, está parado, mas a APAS ela continua funcionando todo dia, sem parar. Todo dia chegando animal de todo o estado de São Paulo. E a gente está trabalhando aí no dia a dia, seja qual a espécie que for. Se for silvestre, é a gente que trabalha com eles aqui na região, né? E aí a gente aproveita o período desse isolamento social, distanciamento social, o período que fica mais em casa para não disseminar o coronavírus, e a gente aproveita enquanto está descansando, né, para construir. Então está construindo aqui, está construindo os recintos novos lá das aves de rapina, então a gente vai trabalhando, né? Então foi até bom dessa parada para não sair tanto daqui, para a gente poder se ocupar mais com algumas construções aí que estão em andamento. E que vai ser até motivo aí de outros programas, né? Para a gente mostrar aí o viveiro novo das aves de rapina, como que é feito esse trabalho aí com essas aves que tem bastante aqui na região e que tem aparecido aqui também na APAS aí com uma série de complicações em decorrência da ação do homem aqui na região. Se você quiser entrar em contato conosco, ligue num desses telefones para perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida a respeito de algum animal que tenha aparecido aí na tua região, no teu sítio, na tua chácara, com relação a isso aí, você entra em contato com a gente, na medida do possível a gente responde. Informando que a APAS, apesar desse isolamento, apesar do pessoal estar de férias esses dias aí, né, férias de 2 meses, não sabe por quanto tempo vai durar isso, a APAS não é um zoológico. O pessoal liga bastante pra gente: ó, tô aqui em casa, tô sem trabalhar, minha empresa lá, tal, meus filhos estão aqui, não tenho o que fazer, tá todo mundo preso, não sabe o que fazer. E a gente precisava de uma distração. A APAS não recebe visitas. Visitas é somente zoológicos, né? E alguns zoológicos, inclusive, estão com restrição de visitação por causa dos decretos estaduais aí no Brasil todo. Então a APAS ela não é um zoológico, então a gente não recebe visitação. Não adianta vir, ficar batendo palma, apertar a campainha, porque a gente já não atende em dia normal para visita. Agora, o período desse coronavírus, né? Então também tem essa restrição aí de visitação. Então não existe, então nem precisa ligar para agendar, porque a gente não recebe visitações abertas. Isso é somente para zoológico. Se você tem um animalzinho, uma serpente, um jabuti, um papagaio, uma maritaca, um animal silvestre, que você não quer mais ficar com ele, porque você viu a importância dele, de fazer com que ele viva, né, com os da mesma espécie, faça uma entrega voluntária. Não gera multa, não gera processo judicial, nada. Leva numa polícia ambiental mais próxima aí na sua cidade, faça a entrega voluntária e eles destinam para a gente ou para algum outro centro, e a gente continua com esse programa de cuidados em cativeiro, ou para devolução para a natureza, ou para o programa de conservação de espécies. Começou, né, o período aí de outono e inverno, então as encomendas para os papagaios, que vão se dar aí mais ou menos em agosto, setembro, já começaram. E isso aí é crime, né? Encomendar papagaio no comércio aí de animais, comércio de ração, por baixo dos panos é crime, né? E você ainda vai estar contribuindo com o tráfico. E aí tem aquele nosso lema, né? Que para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida.
É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.